Olá, meus queridos alunos do 6º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala, estamos aqui para mais uma aula de geografia e hoje vamos falar sobre características bem importantes do planeta Terra. Identificar algumas delas que são essenciais para a vida, inclusive, são essas características que nós vamos falar, que são referências para organizar as atividades humanas, por exemplo, no planeta. Tamanha é a importância dessas características. Do que nós vamos falar então na aula de hoje que é tão importante? Então, o objetivo lá, compreender os movimentos de rotação e translação da Terra e suas consequências para o planeta. Então, o que é importante? Claro, conhecer os movimentos, como eles acontecem, isso é uma característica do planeta Terra, mas principalmente quais são as suas consequências, o que acontece, o que acaba influenciando na nossa vida e que tem a ver com esses movimentos da Terra. Tá? Então, pensando nesse sentido, vocês lembram como acontece o movimento de rotação e de translação da Terra? E mais que isso, vocês conseguiriam dizer para mim, no dia a dia de vocês, o que acontece que tem a ver com esses dois movimentos? Será que tem alguma coisa que está relacionada ao movimento de rotação e ao movimento de translação? Será que o meu dia a dia é organizado, baseado nesses movimentos? Será que o período de um ano está relacionado com alguma dessas características ou não tem nada a ver? Interessante a gente pensar nisso, né? Então, vamos juntos lá para as respostas nesse sentido. Porque quando eu penso nos dois movimentos, eu sei que eles são características naturais do planeta Terra, são os dois movimentos mais importantes e tem a ver com a posição que a Terra está no sistema solar. Qual é a posição da Terra? Então, trouxe uma imagem aqui para a gente pensar nesse sentido. Eu tenho aqui uma parte do Sol na nossa representação e os planetas que compõem o sistema solar. Entre eles, a Terra está aqui, é a terceira, né? Nessa distribuição aqui dos planetas no sistema solar. E essa posição da Terra, ser a terceira, tem muito a ver com a quantidade de calor do Sol que chega para nós, que é diferente do que chega nos outros planetas. Só isso já é uma condição para a vida na Terra, né? A quantidade de calor que nós recebemos do Sol. Então, veja o quanto é importante a posição que nós estamos ali no sistema solar, né? E aí, então, essa volta que os planetas dão em torno do Sol, a gente chama de órbita, a órbita dos planetas em torno do Sol, ou seja, a volta que eles dão. E a Terra tem uma órbita. E qual é a consequência, ou como a gente chama, né? A órbita é o caminho percorrido e o movimento que a Terra faz é a translação. Nós já vamos falar em detalhes sobre ele. É o terceiro planeta do sistema solar, como a gente viu ali na imagem, e possui a forma de geóide, sendo de superfície regular, arredondado e achatado nos polos. Então é interessante a gente pensar aqui. Como é a forma da Terra? Ela é chamada de geóide. É um formato irregular. A Terra não é bem arredondada, né? Ela tem algumas irregularidades. E isso a gente pode saber, por exemplo, quando eu vou fazer uma viagem, eu não vou só em linha reta. Eu subo, desço, né? Tem serras, tem planícies, tem lugares mais altos, lugares mais baixos. Tudo isso tem a ver com essa ideia do próprio formato da Terra. É resultado disso, essa superfície irregular. E aí a gente chama de geóide, né? É o nome dado para essa superfície do nosso planeta. Ele é arredondado, claro que quando eu vou desenhar no papel, eu tenho essa ideia de arredondado e achatado nos polos, ou seja, nas regiões polares ele é mais achatadinho, ele não é um círculo perfeito, certo? E aí aqui nós temos uma imagem do nosso planeta, só para ilustrar essas características que a gente fala sobre ele. Pensar nas características gerais do planeta Terra, certo? E aí vamos então para essa ideia dos movimentos, o que eles são, como eles acontecem e principalmente quais são as consequências. Será que a sociedade, as pessoas organizam suas atividades baseando-se nesses movimentos? Então ali,
São importantes os dois principais, rotação e translação. Esses dois movimentos que o planeta faz, certo? Influenciam na formação do dia e da noite, no clima e nas paisagens do planeta. Olha só, já começamos então a falar em características da nossa vida que são resultado dos movimentos que a Terra faz. Então, se eu falei do dia e da noite, é um dos movimentos que estabelece essa diferença. O que é o dia e a noite? É o momento em que nós estamos recebendo a luz solar e o outro momento em que o Sol se esconde para nós, porque ele não ilumina a Terra inteira igualzinho no mesmo momento. A Terra vai girando e cada parte vai recebendo a luz solar num determinado momento. Isso vai estabelecer o dia e a noite. Então, já estamos falando do movimento de rotação, tá? É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, no sentido de oeste para leste, ou seja, anti-horário, o movimento de rotação. Então, a Terra tem um centro, um eixo imaginário, e ela gira em torno de si mesma. Como o peão lá, que alguns de vocês conhecem, quando você joga ele, ele fica girando em torno dele mesmo. A Terra faz esse movimento, que é chamado de rotação, girar em torno do próprio eixo. E ela gira no sentido anti-horário, de oeste para leste. Por isso que o Sol sempre nasce na mesma direção, por causa do movimento de rotação, certo? Tem a ver com o movimento de rotação. E aí, então, ela constantemente, vamos dizer assim, fica girando ali em torno do seu próprio eixo. É um movimento constante do nosso planeta, certo? E aí, pensando nisso, qual é o tempo de duração da rotação? A gente diz 24 horas, mas esse é o tempo aproximado, né, para facilitar ali os cálculos. O tempo exato, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse é o tempo exato que a Terra demora para girar em torno do próprio eixo, para dar uma volta completa em torno de si mesma, né? Aproximadamente 24 horas para realizar essa volta. A principal consequência da rotação é a sucessão de dias e noites. Então, por que existe períodos claros e períodos escuros no nosso dia a dia? Porque existe um movimento de rotação. Conforme a Terra vai girando, o Sol vai iluminando algumas partes e em outro momento essa parte vai estar escondida para o Sol. Então, eu chamo a parte em que está recebendo luz de dia, a parte que está escondida do Sol eu chamo de noite. Outra consequência é a distribuição das horas no mundo. Então, o ser humano organizou uma forma de distribuir as horas no mundo utilizando o movimento de rotação. Essa distribuição das horas a gente chama de fusos horários. Então, olha que legal ali as duas consequências, né, do movimento de rotação. Ali, para a gente entender, então, a imagem traz para nós o Sol, os raios solares. Então, esta parte aqui que está recebendo a luz solar é dia. A parte que está lá do lado oposto em relação ao Sol é noite. Conforme a Terra for girando aqui, onde está noite vai ficar dia e onde está dia vai ficar noite. Graças a quem? Ao movimento de rotação. E isso gera um equilíbrio, inclusive, até para a própria vida. Porque se a gente ficasse recebendo luz solar direto, ficaria muito mais quente. Se a gente não recebesse a luz solar, seria extremamente mais frio. Então, vejam que o movimento de rotação, ele possibilita esse equilíbrio, inclusive, da temperatura. A outra consequência são os fusos horários. Então, para facilitar as relações entre os países, eles estabeleceram aí uma organização das horas no mundo, utilizando o movimento de rotação como referência. Então, para que não ficasse cada lugar seguindo lá o seu horário, a sua forma de marcar o tempo de um jeito, a sociedade se organizou e estabeleceu essa organização, distribuindo de forma sequencial, ou seja, uma sequência até completar as 24 horas distribuídas em todo o planeta. Essa distribuição das horas ficou conhecida ou é conhecida como fuso horário. Conforme a Terra vai girando, as horas vão mudando em cada lugar graças a essa organização, certo?
Então, bem importante ali. É uma ideia de padronizar os horários no mundo. E aí nós temos, então, referências para os fusos horários. Como eles estão organizados? Nós temos os meridianos, então o meridiano de Greenwich, que é o zero, o marco zero, os meridianos, que são as linhas verticais. Então nós temos vários meridianos para leste e para oeste. Alguns deles foram usados para estabelecer essa separação dos fusos horários. O fuso horário não é a linha, é um pedaço de terra que segue o mesmo horário que está dividido entre dois meridianos, certo? E aí se estabelece, então ali se determinam as horas. Formam-se 24 faixas de terra de 15 graus cada uma. Então ela tem uma distância. Quanto é em quilômetros, assim, para facilitar o nosso entendimento? Aproximadamente 1.700 quilômetros cada fuso horário tem. Ou seja, todos os lugares que estiverem dentro desses 1.700 quilômetros vão seguir no seu relógio o mesmo horário. Se eu mudei para o outro fuso, vai ser outro horário. Se é para o leste, vai aumentar uma hora em relação onde eu estou. Se é para o oeste, vai diminuir e assim vai diminuindo para o oeste e vai aumentando para leste as horas até completar ali a ideia das 24 horas. É bem interessante a gente pensar ali na questão dos fusos horários, certo? E aí nós temos um mapa ali que mostra essa ideia da distribuição das horas. Cada cor aqui, pessoal, representa um fuso, ou seja, cada parte dessa aqui segue um horário. Então, por exemplo, se aqui são 12 horas, um fuso para oeste vai ser 11, outro 10, 9, 8, 7 e assim sucessivamente. Mas se eu vou para leste, aqui são 12, 13, 14, 15, vai mudando de hora em hora, certo? Para oeste diminuindo, para leste aumentando, em relação ao lugar onde eu estou. Então essa é a distribuição das horas, baseado também no movimento de rotação. Atividadezinha ali para vocês responderem. Qual o nome da linha imaginária do nosso planeta considerada o marco zero dos fusos horários? Qual é essa linha que estabelece ali o início para a organização das horas no mundo? Respondam e a gente já volta para corrigir. Qual a linha imaginária que é a referência, que é o marco zero para a organização das horas no mundo? Bem tranquilo de responder, né? Então, o que nós temos ali? O nome dessa linha, que é considerada marco zero, é o meridiano de Greenwich. É a partir do meridiano de Greenwich que foi feita toda a organização das horas no mundo, certo? Por isso que ele é considerado ali o marco zero ou a referência, ou o meridiano de origem, que também pode ser chamado, tá? E aí outro movimento da Terra que é extremamente importante para as nossas atividades, dependendo da localização geográfica que nós estamos, percebemos mais as diferenças que são estabelecidas a partir desse movimento, que é o de translação, movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, a Terra se desloca ali pela órbita, ou seja, pelo caminho, né, que ela percorre em torno do Sol, e esse movimento que ela faz, a gente chama de translação. A órbita é o caminho percorrido. O movimento que ela faz nessa órbita, a gente chama de translação, certo? Então, só para estabelecer ali a diferença. Qual é a duração da translação? 365 dias, 5 horas,
48 minutos e 47 segundos, ou seja, aproximadamente 365 dias e 6 horas. Mas a gente estabelece, então, e isso é a ideia de realizar a volta completa, certo? Quanto tempo dura essa volta que a Terra faz em torno do Sol? 365 dias e 6 horas é o tempo de duração desse movimento, certo? Devido ao movimento de translação, nós temos algo que é bem característico, que são as estações do ano. É a partir do movimento de translação que a gente tem as estações do ano. Então, a distribuição, né, de luz e calor do Sol no planeta, ela vai ser diferente nos diferentes lugares, nos diferentes países, cidades, enfim, ao longo do ano. Não é sempre igual o ano inteiro. Essa diferença da distribuição da luz e calor, principalmente nos hemisférios norte e sul, então, quando é mais aquecido no norte, é menos aquecido no sul, essas diferenças ali permitem, então, a gente ter estações do ano que também vão ser diferentes. Porque se a porção norte está mais aquecida, lá é verão. Se a porção sul está menos aquecida, aqui é inverno. Quando o sul é mais aquecido pelo sol, o norte é menos. Aí se inverte. Aí eu vou ter inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul, graças ao movimento de translação. Atividadezinha ali para vocês realizarem. Identifique os movimentos da Terra e o tempo para ter a volta completa. Então, nós temos 2 movimentos que nós falamos e o tempo que cada um deles dura aí para fazer as suas voltas completas. Respondam e nós já voltamos para corrigir. O tempo de duração e o nome dos movimentos que a Terra realiza. Resposta, o que nós temos ali? A rotação da Terra dura aproximadamente ali 24 horas para ela dar uma volta completa em torno de si mesma. E a translação demora 365 dias e 6 horas para ela dar a volta completa em torno do Sol, certo? Então, 2 movimentos importantíssimos, já falamos de algumas consequências deles ali, mas tem mais uma informação que é importante a gente pensar. A ideia do solstício e equinócio no hemisfério sul. O que é o solstício e o equinócio? São os momentos onde se marcam as mudanças de estação. Equinócios é de igual, certo? Ou seja, tem a ver com quanto dura o tamanho do dia e da noite e isso marca a mudança de estação. Então, o equinócio acontece na primavera e acontece no outono, certo? Então, equinócio de primavera, quando inicia a primavera, 23 de setembro. Equinócio no hemisfério sul. Equinócio de outono, 21 de março. Então, nós temos ali, nesse momento, o Sol está aquecendo de forma quase igual o hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Por isso o equinócio. E solstício, nós vamos ter solstício de verão e solstício de inverno. É a diferença entre o tamanho do dia e da noite. No verão, nós vamos ter o quê? Dia longo e noite curta. Solstício de verão é o dia mais longo e a noite mais curta que nós vamos ter. E o solstício de inverno é o contrário, é dia curtinho e noite longa, ou seja,
é o período do ano que a gente recebe menos luz do sol, por isso que o dia fica mais curto e aí a noite vai ficar mais longa. Então, solstício de inverno, certo? Tem a ver então com os dois movimentos, na verdade. E aí, vamos pensar em outra característica, uma curiosidade aí em relação aos movimentos e ao tempo que eles duram, né? O ano bissexto, ele tem 366 dias, mas por que isso acontece? Eu disse que num ano comum, 360, um ano, ou o tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol, que é o movimento de translação, é de 365 dias e 6 horas. Mas a gente diz 365 dias um ano, né? Na nossa organização. E o ano bissexto tem 366 dias, que é o dia 29 de fevereiro, que aumenta, né? Aumenta um dia no ano bissexto. Por que isso acontece? O que nós vamos ter ali? A cada 4 anos. Então, se eu disse que a translação é 365 dias e 6 horas, cada ano sobram 6 horas. Em 4 anos eu vou ter 24 horas, ou seja, eu vou ter mais um dia. Aí, para fazer essa correção ali do tempo, a gente cria, né, foi criado mais um dia em fevereiro a cada 4 anos, portanto, ele é chamado de ano bissexto, certo? E aí, uma perguntinha aí para vocês responderem. Descubra se o ano que você nasceu, ou se o ano do teu nascimento, era bissexto ou não. Então, vocês vão tentar aí descobrir. Por exemplo, eu nasci em 1980 e era no bissexto. A divisão de 1980 por 4 resultou num número inteiro, certo? Assim, quando o ano for divisível por 4, porque a gente falou que é de 4 em 4 anos, então, se o ano que você nasceu for divisível por 4, então, e não sobrar nada de resto aí na tua continha, é porque é um ano bissexto. Então, tentem calcular aí e ver se o ano que você nasceu é bissexto e nós já voltamos com a correção. Voltamos para corrigir então ali a atividade, vocês tinham que calcular e verificar lá, e aí a professora colocou na resposta ali algumas sugestões, a partir de 1980, quais os anos que foram, né, bissextos ali. Então, aí a partir daí vocês podem ver se vocês acertaram ou não a resposta de vocês, ok? Então, bem interessante a gente pensar nessa curiosidade. Na aula de hoje a gente aprendeu sobre os movimentos da Terra e as consequências desses movimentos, características do nosso dia a dia que estão relacionadas a eles. Espero ter contribuído com vocês nesta aula, levando um pouquinho mais de conhecimento. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.